Olá, boa tarde a todos. Pontualmente às 5 horas da nossa quinta-feira, 28 de setembro, para realizar uma live muito importante de interesse de saúde pública. Um assunto muito trivial, todo mundo sabe do que se trata, todo mundo tem que fazer uso da água, consumir água, beber água, em que idade for, em que momento do dia for. Mas poucas pessoas sabem qual é a água boa de beber, qual é a forma de se hidratar e de se manter hidratado, ainda mais nesse momento do nosso Brasilzão, que está passando por uma onda de calor violenta, onde as temperaturas tendem a subir para valores estrombólicos, e a hidratação é a melhor ferramenta de proteção, não só nesse momento de calor, fora de escala, mas em qualquer momento da nossa vida. Dodói ou saudável, saudável manter, dodói reverter. Vou chamar a minha convidada, que é a doutora Gabriela Chaves. Ela vai se apresentar, mas acho que o povo aqui está meio acostumado já com ela. Ela está ficando bastante tempo conosco. Vale super a pena, porque ela realmente entende e atende. Ela é uma nutricionista clínica, ela atende no dia a dia pacientes com problemas sérios de alergia, com autismo, com doenças crônicas. Então, quer um profissional que saiba mais sobre o metabolismo, a fisiologia humana, e como reverter uma doença grave, metabólica e tal, é a Gabi. Eu sinto uma enorme confiança nela e cada vez eu sinto mais, e por isso ela é nossa convidada para falar sobre esse assunto tão básico, que é águas de beber, quando e como tomar, ok? Vamos lá. Quando, como, enfim, várias coisas. Deixa eu chamá-la. Nossa, cadê? Não tá aqui. Deixa eu ver onde que ela está. Aqui. Vamos lá. Gabi chegou. Cheguei, sou reverter. Chegou chegando. Obrigada pelo convite. Amo estar aqui com você. Amo, adoro nossas fofocas. Muito obrigada. Tá me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Super bem, tá linda. Nós estamos aqui usando os óculos da Renata. Você tá com óculos da Renata? Estou com óculos da Renata, apaixonada. Ele é muito bom. E eu acho que isso também é legal para o pessoal de casa saber, né, Conceição? Eu acho que deu muito descanso na vista. Isso, eu vou convidar a Renata para fazer uma live conosco. Nós estamos falando da Renata, eu acho que é Pires, né? Isso. Renata Pires, que é dona de uma rede de óticas e que tem um filtro para colocar nos óculos, o filtro azul, que traz muitos benefícios para o sistema imune, para reverter várias dificuldades, desarmonias hepáticas, cuida muito bem de problemas com dificuldade desse cognitivo, e quem trabalha muito com telinhas e telões precisa desses filtros. Então, depois eu vou fazer uma live com ela. Mas hoje o nosso assunto é basicão, água. Né, Gabi? Você quer se apresentar? Então, vamos lá, né, para o pessoal de casa. Meu nome é Gabriela Chaves, trabalho com doenças autoimunes, doenças alérgicas, com autistas, com doenças crônicas degenerativas. Eu me especializei mais na área clínica. Eu gosto mais dessa nutrição que empodera, que tira a gente daquele local que a gente não está conseguindo sair. Eu acho que a nutrição ela é magnífica. Quando alguém me procura, seja com câncer, seja com uma alergia alimentar, eu me sinto muito grata, Conceição, de estar podendo ajudar essa pessoa a sair daquele momento, daquela situação. Então, eu sou apaixonada, né, pela nutrição, pela bioquímica, o que ela pode fazer, né, em reorganizar o nosso sistema. Essa sou eu. Então, o que eu acho interessantíssimo da Gabriela é que ela pega o exame da pessoa, e aí ela faz aquilo que ela fala brincando, mas é super sério, porque ela faz uma mega fofoca. Ela escaneia a tua vida através desses exames
e fica sabendo direitinho o que está acontecendo. Ou seja, a questão não é a fofoca, a questão é a assertividade. É ir ao ponto, é ir no foco, é ir na essência. Porque o mais difícil quando nós estamos com uma desarmonia de saúde, eu pelo menos sou assim, se eu tenho uma dificuldade, seja de saúde, seja de relacionamento, seja profissional, seja o que for, eu preciso saber qual é a origem da questão, para ir lá, sem perda de tempo, assertivamente, e converter aquilo em construção, em prosperidade, em cura, etc. Então, essa fofoca que a Gabi é especializada, aliás, você está montando um curso, né, Gabi? É só para nutricionistas? Jamais, a gente está montando esse curso, vai ser a partir do dia 2 de dezembro, e principalmente eu falo para as pessoas, donas de casa, mães de alérgicos, mães de autistas, porque a gente precisa aprender a ler o nosso próprio exame, até para a gente entender se a gente pode conversar melhor com um profissional da área de saúde, mostrar um determinado marcador que você está vendo, que está lhe chamando a atenção e que você está fazendo algumas análises, pensando, será que não é isso? Será que realmente não é o intestino? Para que desparasitar tanto, né, Conceição? Eu falo que as pessoas estão tão preocupadas em retirar os parasitas de dentro da gente, mas eles crescem amanhã. A epigenética, o terreno biológico é o mesmo. Se não mudar aquela alimentação, se mata o de hoje, ele cresce amanhã. Então, às vezes, é melhor mudar o terreno e elas podem se empoderar aprendendo a ler esse exame. Simples. É bem simples. Então, breve a Gabi vai estar divulgando com assertividade esse curso que ela vai promover e que eu super recomendo. Aliás, eu pretendo ser aluna, porque é mágico você olhar para os teus exames e dizer, não, tá tudo certinho. Certinho, vou dizer um palavrão, porra nenhuma. Porque você vai ver, através da leitura fofoqueira da Gabi, que tem coisas que estão muito erradas, que estão repetitivamente erradas, e você ali achando que está tudo certinho e não está. Mas vamos falar sobre água, Gabi, por quê? O que aconteceu? É um assunto que vira e mexe eu falo, porque a alimentação cru e viva é uma alimentação que está pautada num alimento rico numa água coloidal, a água que está dentro do alimento cru, fresco, vivo da safra. Então, como o Dr. Alberto Gonzalez fala no seu livro Lugar de Médico na Cozinha, ou Médico Verde, ele fala, a melhor água do mundo é a que está dentro do aipo, é a que está dentro da abobrinha, é o que está dentro da fruta fresca da estação. Por quê? Porque ela está ali alquímica dentro do alimento, avisando, inclusive, que o alimento está maduro. Você sabia que as frutas, a melhor fruta é aquela que cai do pé? Né? No trigueirinho, nós aprendíamos isso, para não arrancar a fruta antes. É lógico que tem variações, mas o ideal é aquela fruta que você encosta a mão, ela solta na sua mão. Por quê? Porque ela está pesada. O momento que ela está mais pesada, que ela tem mais água, é o momento que ela está madura. É o momento que ela exala um aroma forte, sinalizando que ela começou a entrar em estado de fermentação. Então, eu estou falando disso e estou salivando. E aí, trabalhando com alimentação cru e viva, é natural que nós estejamos sempre conectados com essa hidratação especial, com uma água especial e tal. Só que eu acreditava, no começo do meu trabalho com alimentação cru e viva, que bastava eu me alimentar cru e vivo para eu estar hidratada. Hoje eu sei que não, que você tem que fazer uma suplementação de água, principalmente conforme você vai avançando na idade, quando o corpo vai ficando mais seco e vai sentindo menos sede. Ou a pessoa, quando está dodói, que está muito intoxicada, ela sente menos sede. É uma ordem muito louca do universo que diz assim, quanto mais doente você fica. Quanto mais fresquinho, mais você vende. Mas quanto menos fresquinho, menos você vende. E um corpo intoxicado, a tendência é ele cada vez estar mais intoxicado, porque a toxina fica no tecido adiposo, a pessoa não sente sede, e aí aquela toxina fica mais e mais no tecido adiposo e a tendência é piorar. Então, Gabi, mudando um pouco para o começo, vamos falar sobre água, sobre quais são as melhores
formas de tomar água, né? Ou de se hidratar, digamos, não necessariamente tomar água, mas manter uma hidratação saudável. E quais, né? E como fazer essa hidratação. E na segunda parte da nossa live, Gabi, eu gostaria de começar a desfazer essas loucuras que estão acontecendo, dos milagres, das águas dos milagres de se colocar coisa na água para dizer que ela é alcalina e que ela é mais saudável porque ela está cheia de minerais e, portanto, ela é alcalina. E a moda é água alcalina, é vender coisas que digam que é alcalino. Então, nós duas vamos aqui chamar a atenção, não vamos falar, não somos donas da verdade, mas vamos fazer reflexões importantes, seguindo as leis da bioquímica, da biologia, da fisiologia, para sair dessas fakes que muitas vezes são provocadas por influencers da área da saúde, com zilhão de seguidores, e que falam coisas para zilhões de seguidores sem nenhuma responsabilidade. Então, nós vamos aqui, sem dar nome às coisas, vamos chamar atenção para você, consumidor, que está ali, né, seguindo essas tendências aí de fazer da saúde e da doença um fashionismo, um merchan, chamar atenção para você não ser vítima, né, vulnerável dessas histórias. Nós fazemos o que podemos, né, Gabi? Porque nós estamos aqui, nós respondemos quem entra em contato, fazemos as lives, você atende pessoalmente, eu dou meus cursos e tal. Mas nós não podemos salvar o mundo, aliás, nem é assim. Nós não somos o Prometeu da história. Mas numa live nós podemos chamar atenção para coisas muito importantes, como as que nós vamos colocar hoje. Então, Gabi, qual é a sua opinião sobre como é a forma correta de se manter hidratado? Então, Conceição, eu vou fazer só uma analogia pelo que você falou, da fruta que cai do pé, né? Que é aquela fruta que está pronta. Nós, seres humanos, quando vamos ter nossos filhos, o ideal é que quando ele se encaixe e venha para o parto natural, né? Claro que eu nasci de cesariana, tá tudo bem, mas o ideal é que já amadureceu, o pulmão amadureceu, que já está pronto para vir para o mundo, né? Não precisa ir para a incubadora e tudo bem. Então, a natureza, nós fazemos parte do cosmos. E a gente, às vezes, tenta criar no laboratório algo magnífico, algo encantador. A gente se encanta muito, né? E o que eu quero dizer, para a gente começar, nós somos feitos de 50 trilhões de células. Essas células, né, elas precisam ser hidratadas. A água estruturada, que é a água das plantas, né? Que é exatamente isso. É uma água que vem cheia de elétrons, cheia de biofótons, uma água que atinge o interior da célula. A nossa linfa, se a gente parar para pensar, e o nosso sangue, que é salgado, nosso plasma, o que é o plasma? 92% de água, 7% de proteína e 2% de sais minerais. Se nós estivermos nessa quantidade, estamos harmônicos e perfeitos. A linfa é toda também baseada em água, sendo que ela tem uma menor concentração de proteína. E os nossos linfonodos são os que eliminam as partículas, que eliminam as toxinas. Por isso, nós temos algumas pessoas tendo linfoma, câncer no sangue, porque esse linfonodo não aguenta mais lavar tanta proteína, tanta partícula, tanto metal pesado, porque a nossa água cada vez mais densa, cada vez menos estruturada, menos celular, porque ela precisa entrar na célula, ela precisa ir para o intestício, ela precisa estar na linfa, ela precisa se movimentar. E essa movimentação da água não pode ter os clusters, que a gente vai falar depois, não vou complicar agora. Então, essa água que tem que se movimentar e essas proteínas na quantidade certa, nós estamos sendo levados a consumir muitas proteínas. Hoje é muito mais densidade nutricional do que qualidade nutricional. Se eu inflamo, eu produzo muito fibrinogênio.
O fibrinogênio é uma proteína produzida pelo fígado. Imagina essas dietas proteicas, essas dietas inflamatórias, e é BCA no fígado, é o ômega 3, e são muitas coisas. E aí eu vou produzir proteínas que vão densificar, né, o meu plasma, e isso vai me dar uma chance maior de formar clusters, de ter uma dificuldade na passagem. Cada vez menos sai. Estagnar. E a água parada, o que acontece? Dá né? dengue, né? Dá dengue, dá bicho. Ralo entupido, o que acontece? É então, isso, vamos pensar metaforicamente, porque todo mundo vai entender um pouco mais. Exato. Legal. E os sais minerais, que deveriam estar, né, em quantidade de 2%, nós consumindo, se a gente, eu estou falando agora de sais minerais, tanto a matéria orgânicos e inorgânicos, mas nós estamos exagerando nas vitaminas. Estamos tomando vitaminas de tudo quanto é tipo, em quantidades exorbitantes. Estamos desequilibrados. A gente precisa dar um passo para trás. A gente precisa usar mais a nossa intuição, tá? E depois a gente fala mais sobre isso, mas eu acho que esse é um bom começo para a gente parar para pensar. E aí eu deixo para você. Com certeza. Então, assim, quando eu era criança, tudo que nós tínhamos era água na nossa casa. Tinha o filtro de barro, que eu amava. Eu chegava na casa da minha avó, eu adorava tomar água do filtro de barro dela, porque tinha aquele gostinho de terra. Então, era essa água. E o que tinha também? Eu, quando era criança, meu pai era... Nossa, ele era apaixonado pela região das águas, que tem aqui no sul do Rio de Janeiro, sul de Minas, na verdade. Sul de Minas, fronteira com o Rio de Janeiro, São Paulo e tal. E nós íamos ali para São Lourenço, Cambuquira, Lambari, aquela região que se chama região das águas. E lá, antigamente, eu não vou dizer que agora tenha, porque podemos até fazer uma denúncia, mas não vamos mudar essa história, mas é importante conhecê-la. E nós íamos lá e ficamos um mês inteiro de férias, ia todo dia no parque, de manhã e de tarde, e com os nossos copinhos tomávamos água magnesiana, água Vichy, que era para o rim, né? Água para a pele, que era sulfurada, botava assim, ficava cheirando. Eram 6 ou 7 minas que você pegava o copinho e ela saía naturalmente da torneira. E muitas pessoas naquela época iam para lá para se recuperar da saúde. Elas ficavam ali meses até para recuperar problemas renais, problemas de pele, muito comum problemas de pele, problemas circulatórios, etc. Mas eram águas que saíam naturalmente da natureza. Elas saíam de minas que estavam ali naquela região. Hoje, uma indústria famosa comprou todas essas minas, em São Lourenço, principalmente. Ela pega a água, desmineraliza a água e depois põe a receita dela em garrafa, em PET, e distribui para o Brasil inteiro. Distribui PET e água fodida, né? E o que acontece? São Lourenço está afundando. Os lençóis freáticos estão desaparecendo porque a velocidade de extração que essas máquinas dessa empresa têm é de uma velocidade tal que a natureza não tem condição de repor. Então, a cidade está afundando e a última vez que eu fui em São Lourenço, a torneira tem que ficar fechada porque ela não dá conta de você chegar lá e pegar o seu copinho. Então, você abre a torneira e fica ali orando, vigiando para que de gota em gota o copinho encha pela metade para você tomar a tal da água, que já nem se sabe se é uma água de verdade ou se é uma água batizada com as maquininhas dessa empresa, que se chama Nestlé, diga-se de passagem. Mas, enfim, a moda da água. Então, quando tudo começou na minha vida, eu falava assim, gente, a água é um filtro de barro ou um filtro de carvão ativo, principalmente se você não tem um saneamento básico muito confiável, você precisa ter realmente essas filtragens e depois botar no sol, que se chama água de sol, água solar ou água solarizada, que é um método criado pelos indígenas, né? Porque a água que está no subsolo, que está em Minas, ela precisa, saindo
da mina, ela precisa de oxigenar, ela precisa de movimento, ela precisa da luz do sol, da luz do cosmos, para solarizar, ou lunar, ou cosmicar. Então, os índios faziam isso. Depois, o pessoal da Unicef também criou esse método, basicamente para sanear águas em lugares de emergência, em lugares de cataclismas, em lugares muito ermos, de comunidades muito carentes, para ter pelo menos uma água para fazer o soro caseiro. Que eu ensino muito, eu propago esse trabalho do pessoal da Unicef, que é uma equipe multidisciplinar que criou esse método SODES. Está lá no nosso site, no Doce Limão, com todos os poréns, que ela foi criada para situações de emergência, mas se nós moramos numa cidade com saneamento básico, basta filtrar num filtro de barro ou de carvão e depois colocar na sua garrafinha de vidro, no lugar que mais bate sol da sua casa, do seu quintal, para solarizar. E aí eu tenho notícias importantes sobre essa água que nós vamos falar mais para o final da nossa live, porque eu quero que todo mundo fique aqui na live. Eu desejo que todo mundo fique aqui na live, porque as pessoas pensam que para ter uma água saudável tem que gastar muito dinheiro, tem que comprar máquinas caríssimas, tem que investir muito, e isso não é verdade. Não é verdade. Nós desejamos muito desconstruir isso, porque é que nem um filme que eu vi sobre o ser humano que conseguiu pagar, né, para viajar numa nave para ir habitar outro planeta. Que história é essa? Eu compro a água, né, engarrafada, da não sei o que, da não sei quanta, e com isso eu tenho água, né, alcalina, alcalinizada, água isso, água aquilo, e eu me salvo. Mas será que a história é essa? É de você se salvar ou é o planeta se salvar? É todo mundo que está à sua volta se salvar? Ah, eu me tranco numa casa com um monte de câmera e alarmes e um carro com vidro blindado e com isso eu salvo a minha vida. É assim que funciona? Então, quando eu comecei a falar sobre isso, eu falei exatamente qual é a forma mais inclusiva, mais natural de termos uma água potável, saudável e, além disso, saber como tomá-la, né? Que isso é outra parte da nossa live. Espero que dê tempo. Vai dar tempo. Mas, enfim, vai dar tempo. Se não der, fazemos a parte 2. Isso aí. Então, Gabriela, nesse primeiro momento, eu gostaria de perguntar para você o seguinte. Tá, eu como bastante frutas, digamos, né? Um percentual das pessoas que estão nos assistindo, nossos seguidores, que tem um estilo de vida mais saudável, que come frutas, que come folhas, fibras, né? Tem uma alimentação mais baseada em plantas e tudo mais. Parte é crua, parte é cozida e tal. E como que fica a água para essas pessoas? Gostaria que você complementasse esse assunto, porque eu comecei dizendo que eu achava que era suficiente. E hoje eu cheguei à conclusão que não, mas quero saber sua opinião. Então, Conceição, como é que funciona a água dentro do nosso organismo? Então, a água, H2, então são dois Hs, e faz, né, um triângulo com oxigênio no meio. Então, a molécula, o hidrogênio, porque sobra, né, um hidrogênio, ele vai se ligar lá a outros pares de elétrons de outra água. Então, quando ele se liga, esse hidrogênio que sobra, se liga a pares, porque ele tem uma ligação, ele forma uma ponte de hidrogênio. Então, quando tem dois pares, né, quando a gente tem pares, que é dois elétrons de oxigênio, então o hidrogênio é positivo, o oxigênio é negativo, eles se ligam, formam umas pontes de hidrogênio. E essa água, quando ela se liga, né, essa molécula de água, quando ela se liga a outra molécula, ela forma tipo uma ponte, um cluster. Ela forma uma água muito densa que vai parando na nossa corrente sanguínea, aonde ela for fazendo. E daqui a pouco, então ela forma uma ponte de hidrogênio densa. Então, o hidrogênio ele pode tanto se ligar ao nitrogênio da amônia, como ele pode se ligar ao flúor, fazendo o ácido fluorídrico. Então, são fontes muito... A da amônia não é forte, mas a da água e do flúor é bem forte, bem estruturada.
Só que daqui a pouco vem mais uma molécula de hidrogênio e vai se ligando a dois elétrons do oxigênio. Então, vai formando uma água agrupada, desorganizada. E esta água desestruturada, que não está estruturada, não está hexagonal, porque quando ela está hexagonal, é uma água que consegue nutrir os capilares, que consegue nutrir todos os nossos vasinhos, porque a gente tem que pensar que a água não está só ali no plasma, ela tem que entrar na célula, ela tem que passar por capilares, então ela é importante. Então, é muito fácil. Pode falar. Então, a água hexagonal ou estruturada, ela tem um tamanho tal que ela consegue percolar as membranas das células, das veias, vasos, artérias, enfim, naturalmente. A água, ela não é só para entrar, ela tem que entrar com nutrientes, sair com toxinas. Então, esse fluxo, esse movimento da água, que inclusive é vida, é saudável, é necessário. Ela tem que ter o tamanho certinho para passar ali nas porosidades dessas membranas. Então, a água hexagonal tem exatamente o tamanho correto para essa função. Quando ela tem mais do que 6, e aí vira um aglomerado, aí ela não consegue passar. E aí começa a fazer a muvuca, né, das peças que ninguém entra, ninguém sai. Não é assim, Gabi? Exatamente isso. Ela se agrupa, ela não... E tudo permeia, todas as nossas reações químicas, todas as nossas enzimas só funcionam na água. Então, tudo que nós vamos fazer no corpo, construir, desconstruir, é através da água. Agora, imagine essa água agrupada, não permeável, não permitindo que tudo passe por ela. Então, entramos na nossa desnutrição, no nosso ressecamento de pele, no nosso ressecamento de intestino, nosso cabelo seco, um cabelo que cai, uma pele que coça, porque nós estamos formando cluster, mesmo comendo frutas, mesmo comendo legumes, mesmo comendo verduras, por uma permeabilidade intestinal, porque nós somos por dentro, nós temos histórias. E essas histórias são contadas por todos nós, porque eu estou com uma dieta mais acidificada, o hidrogênio da dieta não vai formar clusters de água. Impossível. Mas uma dieta mais ácida, uma dieta vai impedir que os nossos íons, né, os nossos cátions alcalinizantes, eles passem com facilidade e que eles possam fazer o trabalho. Então, isso vai desorganizando o nosso ambiente. E essa água vai se agrupando. Então, hoje, é humanamente impossível eu, você, Conceição e todos nós, porque nós estamos num ambiente cheio de agrotóxico e pesticida, nós estamos num ambiente muito inflamatório, você tem que viajar, você tem que dar cursos em outros lugares, você se desloca, esse deslocamento nem sempre você vai comer as coisas mais saudáveis. Então, é muito difícil a gente querer ficar só com a água estruturada das plantas e achar que isso é o suficiente. Eu preciso desfazer os clusters. Uhum. E existe a água magnetizada que é capaz de desfazer os clusters para que eu possa ter eletrocondutividade, porque a água ela só é o movimento, é o solvente que leva o soluto, mas que leva os sais minerais, porque quem faz a eletrocondutividade, são sais minerais. São eles os carreadores de frequência. A água só é o veículo para que esses carreadores de frequência possam passar. A água é o condutor, né? Na eletricidade tem o condutor da eletricidade, mas é engraçado porque o condutor é aquele que conduz. Então, ela permite... como que eu vou para Nova York? Eu vou de avião. Então, quem te conduz para Nova York é o avião. E a água, ela conduz todos os metabólitos, sejam eles de carga positiva, negativa, inorgânicos, orgânicos, bons ou ruins, é a água que conduz. Aí a pessoa fala, mas eu tô cheia de tecido adiposo.
E como é que eu vou emagrecer? As toxinas, elas se depositam, elas ficam aglutinadas no tecido adiposo. Por quê? Porque não vai muita água lá dentro do tecido adiposo. Então, elas ficam ali na zona de conforto, se multiplicando, inflamando, dando celulites e etc. E aí, como que você faz para chegar nesse lugar adiposo? Você tem que ter uma água adstringente, que aí nós falamos dos sais biliares. Já ouviram falar em sais biliares? São sais que a nossa vesícula produz para conseguir fazer a digestão das gorduras. Mas esses sais, eles são solúveis em água e são solúveis em óleo. Então, eles são sais adstringentes. Então, o único jeito de chegar no tecido adiposo é você consumindo uma água que tenha poder, né, adstringente. Mas já estamos mudando um pouquinho, complexando um pouco o assunto, mas eu desejo continuar falando sobre essa questão. Porque na alimentação crua e viva, nós fazemos de tudo para não evaporar a água que está no alimento in natura, digamos orgânico, tá? Então, é uma luta eterna do doce-limão, é um propósito eterno do doce-limão de provocar que as pessoas se engajem mais com alimentos orgânicos, agroecológicos, para exatamente também desestimular o uso desses insumos que são tóxicos para o agricultor, para o lençol freático, para toda a fauna e microfauna daquele lugar onde é produzido e para os consumidores. Mas, quando você cozinha um alimento, seja ele orgânico ou não orgânico, pior de tudo é que o orgânico dá dó de cozinhar, porque você evapora aquela água, que é uma água hexagonal, é uma água coloidal, é uma água que conduz toda e qualquer eletricidade e nutrição. Quando você cozinha, e aí a pessoa fala, mas eu me alimento de alimentação toda baseada em plantas. Inclusive, eu cozinho a minha maçã, eu cozinho a minha pera, eu cozinho... Dançou. Porque quando você cozinha o alimento, por mais, como eu falei na live com a Carla Foster, eu precisei comer alimento cozido, eu antes germinava, eu antes tirava a pele, eu fazia de tudo. E cozinhava mais al dente, que não ficava ali na panela de pressão, exaurindo aquele alimento de fogo e tal. Mas mesmo assim, eu cozinhava, eu evaporava aquela água. Ali, naquele momento, ficou mais necessário ainda eu ter um consumo de água extracurricular. Porque a água que está no alimento cozido já não é mais uma água hexagonal. É uma água evaporada, que inclusive você põe da própria torneira para monitorar essa evaporação. Então, assim, quando eu estou numa alimentação crua e viva, é importante, porque, digamos que eu estou numa alimentação crua e viva e eu estou muito inflamada. Eu estou praticando porque eu estou vindo de um processo doentio, de inflamação, de desbiose, etc. E aí a alimentação crua e viva não vai fazer um milagre sozinha. Você tem que usar várias ferramentas para junto conseguir sair daquele lugar de perigo, de dodói, de inflamação, de vilosidades destrambelhadas e tudo mais. E aí, mais uma vez, nós precisamos ter uma forma de consumir uma água bacana para complementar o que o alimento ali não está conseguindo suprir por algum motivo. Qual é a sua sugestão, Gabi? Primeiro, de água bacana. Segundo, e a forma de consumir essa água extracurricular? Porque existem várias formas de consumir, né? Então, você falou dessa água viva, né? Dessa água de uma fruta viva. Tem elétrons. Então, a fruta viva, ela captou os elétrons do Sol, né, os biofótons solares, e ela vai magnetizar. Esta água viva, ela vai desfazer os clusters de água, porque ela tem elétrons. E no fundo, quando a gente fala de uma água magnetizada, você pode usar os magnetos para ajudar na condutividade, na eletrocondutividade da água, para desfazer os clusters. Mas as ervas, as plantas, uma água com hortelã é um presente da natureza para a gente.
A gente pode fazer uma maceração leve do hortelã, não precisa ferver, não precisa nada disso. Um socadorzinho de alho, só uma maceraçãozinha, ou então deixar na sua própria água, não precisa nem macerar. A minha secretária, ela Quebrar pega assim e faz uma maceração na mão, gente. É muito é, indígena. é muito legal. Então, dependendo das nossas situações e das nossas necessidades, por exemplo, a sálvia, eu acho a sálvia incrível para quem está com essa dificuldade na parte circulatória, para quem ainda quer trabalhar a parte hormonal, o louro, para quem tem problemas com açúcar, o louro modula muito o açúcar. Então, a gente pode escolher ervas, colocar numa água estruturada, numa água do filtro de barro, né? Você não precisa ter um mega filtro. Do filtro de barro, você coloca, e eu sempre brinco com as pessoas, eu falo, compra aquele, é um filtro que vende na Casa e Vídeo, é uma jarra, e que ela tem um filtrozinho, e você fazer aquela água com limão, aquela água com plantas, com aquela água com hortelã, e você ainda pode pegar suas jarras de água e deixar a luz solar e fazer com que elas recebam os elétrons, né, os biofótons do sol, para que ela fique, para mim, isso é um remédio. Não precisa mais que isso. Isso é o suficiente. Gabi, eu não tenho um filtro de barro, eu não tenho como fazer. Então, coloca no sol. Pega o seu filtro que você tem em casa, simples, coloca no sol, ou faz a parte dos magnetos. Eu tenho ele aqui em algum lugar. É, é muito legal, né? A gente coloca, você tem aí, Conceição? Mostra para a turma. Aí, olha que legal. A minha, eu desci com ela para trocar água e ficou lá embaixo. Eu fiz uma almofadinha, eu fiz não, ganhei uma almofadinha que já vem os magnetos que eu enrolo ao redor da garrafa. Então, eu Mas acho que essa tem assim, ó. simplicidade Você põe a garrafa em cima. Mas é muito legal, essa ainda. simplicidade, sabe? Da gente fazer algo bem simples, porque a gente, quando está no estresse oxidativo, se eu estou gordinho, se eu estou inflamado, todo estresse oxidativo é convertido em inflamação. Então, eu estou com o meu oxigênio ali, né? Tanto é que a gente vai precisar da superóxido de desmutase. Então, eu estou com os oxigênios livres ali, então, um hidrogênio entrando e fazendo, formar os clusters de água nessa estrutura, aquela barriga que a gente vê que está dura, quando a pessoa está gordinha e ela põe, ela parece que ela faz até edemas de água. É isso, ela está formando cluster dentro das células com essa água parada. Então, não tem nada melhor, porque as ervas vão ajudar, até porque são lipolíticas, porque também conseguem permear e melhorar o estresse oxidativo. Para mim, esta é uma forma bem justa e bem digna da gente usar. Então, eu sei que para a maioria das pessoas é bem difícil entender essa questão da água e é muito fácil ser enganada, porque como não entende, qualquer um que chega... por exemplo, fui conversar com uma pessoa que veio me oferecer um filtro e ela disse assim, porque quem criou esse elemento foi um engenheiro, mas é segredo, nós não podemos saber como que é feito esse elemento e tal. Eu falei, mas que porra é essa? Como assim segredo? Qualquer astrofísico, qualquer químico, qualquer pessoa que entende de eletromagnetismo, que trabalha com imanterapia, pode saber que segredo é esse. É segredo para quem? Isso não existe, gente. Hoje em dia a ciência está muito avançada e você num tutorial ou num Google da vida você acha muita coisa. Então, assim, você só vai ser enganado se você quiser, porque você pode, através de coisas simples, conseguir bons resultados. Só para explicar um pouquinho, assim, eu gosto de usar metáforas porque todo mundo vai entender. O que é o ferrugem? O que é uma oxidação? Todo mundo sabe, quem mora na praia então sabe, né? Uma peça de metal, quando você vê o carro, o chassi do carro está todo oxidado, deu ferrugem, deu ruim, deu perda total. Então, o oxigênio para a nossa vida, ele é muito importante. Sem ele, nós não conseguimos viver, nós precisamos respirar oxigênio para tocar a vida, gerar energia.
Mas tem uma parte do oxigênio que é nefasto, que são os radicais livres. E eles são oxidantes. Então, uma água, para ser alcalinizante, para ser rejuvenescedora, para não te provocar envelhecimento, ferrugem, ela tem que ser redutora, porque o contrário de ferrugem é redução. Então, uma água, ela não pode ser oxidante, ela tem que ser redutora. Então, uma água redutora é uma água que tem mais hidrogênio do que oxigênio. Molecular, digamos. Agora, como que eu faço isso? Tem várias formas de você fazer isso. Primeiro que tudo, você tem que higienizar essa água. Porque uma água redutora não existe com um monte de patógeno dentro. Então, você vai carregar pedras e pedras e pedras e não vai conseguir ser uma água redutora porque ela está cheia de patógeno, ela está cheia de matéria orgânica que são tóxicas para a saúde, como, por exemplo, os agrotóxicos, etc. Então, primeiro nós temos que pegar uma água e transformar ela o menos tóxica possível. Eu gosto muito da ideia de um filtro de barro. Tem velas de filtro, inclusive, que é de prata coloidal. A prata coloidal é para matar os patógenos. O filtro de barro, ele tira só os sedimentos, as partículas mais pesadas, mas é bom, porque numa estação de tratamento você tem excesso de alumínio, excesso de hidróxidos e tal. Então, é legal o filtro de barro. Quem tem moringa pode botar semente de moringa dentro do filtro, mas tudo bem. Então, você tem que tirar os sedimentos, você tem que tirar os patógenos. E no caso da água solarizada, depois que você fez isso, é muito legal porque ela, com a luz do sol, com os fótons, com o prana, ela vai eliminar uma série de coisas que não são legais. Por exemplo, excesso de cloro da estação de tratamento, alguma coisa à base de flúor, né? Vários gases da estação de tratamento que na solarização você consegue eliminar. Qual é a melhor forma de solarizar? Eu gosto de colocar no teto da casa. Quem mora em casa, o melhor lugar, ou num prédio que tem cobertura, é lá no topo, porque o sol vai dar a volta em cima do prédio ou em cima do teto e vai solarizar o tempo todo. Então, quanto mais tempo de sol tiver, melhor. Ah, aqui está nublado. Tudo bem, deixa 2 dias, 3 dias, porque está nublado, mas o sol está lá irradiando. Você não vê o sol, mas ele está lá. Mas é bom. E aí é bom você colocar essa água para solarizar a partir das 7, 8 horas da manhã até as 16 horas. O método diz 8 horas, das 8 às 8, das 8 às 16, e você conseguiu uma boa solarização. Mas, eu esqueci, eu deixei no dia seguinte, estava nublado. Não tem problema. Você não pode esquecer a água lá, que aí ela não vai ser mais potável. Ela vai ser evaporada, né? Porque realmente o sol, ele evapora uma parte dessa água. Além de tirar os gases, ele evapora mesmo. A água fica quente, você sente ela bem quente na mão. E aí você pode, como a Gabi colocou, dentro dessa água, colocar um cristal. Por exemplo, eu trabalho com um cristalzinho do meu lado. Ontem eu fui na acupuntura, ganhei um cristal de ametista. Mas eu trabalho com um monte de cristal. Por exemplo, olha que lindo esse daqui. Eu sou a mulher dos óculos e dos cristais. Eles ficam ali fazendo um campo eletromagnético e me protegendo com a informação da morfologia do cristal. Mas você pode pôr um cristal dentro da sua água. Sinta, vê o que o cristal, qual cristal está querendo estar dentro da sua água. E a ideia da Gabi é maravilhosa. Um raminho de uma erva que você pega do seu quintal, que você pega do seu vasinho, sabe? Gosto muito das mentas, dos hortelãs, porque eles reticulam muito a energia telúrica. Mas, Gabi, eu descobri uma coisa fantástica. Eu tenho minha água solarizada. Uso ela há anos. Quem me segue sabe que eu faço isso há anos, dissemino há anos, me recriminam há anos, e há anos eu falo, foda-se, porque eu vou continuar ensinando o que eu acho que é bacana, que é inclusivo, que é xamânico, e por aí vamos. Mas agora, com a história da Magneto, dos magnetos que você, Gabi Matos e Gabi Chaves, trouxeram, realmente a coisa pegou fogo. Pegou fogo. Porque eu vou na minha mesa radiônica e meço a potência de óxido redução da água. Então, eu pego qualquer água de refrigerante, uma água sem filtrar, uma água filtrada. E o potencial redutor de uma água boa para a saúde humana
ele tem que ser negativo. Ou seja, tem que ter entropia negativa. Tem que ser alcalinizante, não oxidante. E aí, o que acontece quando eu pego a minha água solarizada e meço o potencial oxirredutor? É negativo. Mas quando eu ponho o ímã, ele vai lá para o extremo. E fica menos 800. Cara, é muito louco. E a diferença é muito mágica. Então, gente, nós vamos dar uma aula sobre magneto, sobre água magnetizada. Não é, Gabi? Vamos? Sim, aí vamos convidar a Gabi Matos. Tem que ter Gabi Matos. Isso. E vamos ensinar vocês a fazerem isso. Mas de cara, se você conseguir acesso a um ímã, uma placa de ímã como essa, não sei onde comprar, porque essa eu ganhei. Não, eu já mas de repente você quero essa placa, porque é muito prática. Você põe a garrafa em cima. É e na prática. hora, gente, é na hora. Na hora, os magnetos já orientam as partículas de água, as pontes de hidrogênio começam a sair do caos e elas começam a ficar com uma angulação tal que elas se harmonizam, se organizam e estruturam. É angular. Isso. E quanto custa isso? Quanto custa isso? Uma garrafa reciclada. Isso aqui era a garrafa de saquê que eu pego num restaurante que tem de comida japonesa aqui no bairro. Um ímã garrafa muito reciclada. barato. Fita durex, que eu prefiro durex do que ficar usando adesivo. Fita durex e o ímã. Se você não quiser fazer isso, uma placa de ímã. Você tem um que depois você vai mostrar, né, Gabi? Na outra aula você mostra. Tem umas pessoas que fazem umas capinhas. E capinha com ímã dentro, porque aí eu posso higienizar a garrafa, porque quando às vezes o durex solta, então essa capinha, você tá com a garrafinha, você higieniza e você envolve a garrafa. É muito bonitinha, é prático, eu gosto muito, mas às vezes eu tô sem a capinha nesse momento que eu desci lá embaixo com a capinha. E aí fico sem. A placa é prática. Olha só, uma pessoa aqui perguntou se posso usar cristal dentro do filtro de barro. Pode. Só que de vez em quando você tem que tirar o cristal. Limo. Porque ele vai ficando impregnado das toxinas, das energias negativas, às vezes até dá um pouco de limo. Então, de vez em quando você tem que tirar, lavar o cristal, deixar ele no sol para usar novamente. Por isso que eu acho legal você ir roteando. Se você tem vários cristais, vai roteando. Outra pessoa perguntou se pode usar ímã de geladeira. Não pode, não. Não. É diferente. O ímã, ele tem dois lados, dois polos, né? Então, a gente tem o polo sul, o polo norte. O ímã que a gente utiliza é de neodímio. É um ímã bem baratinho, vocês podem comprar pela internet, mas esse ímã, ele faz um papel legal. O ímã de geladeira, eu acho que ele é férrico, da forma férrica, e ele não tem os dois polos, né? Então, não é o ideal. Isso. Olha só, primeiro você coloca no sol, tá, Nilbe? Biscoite. Ai, não consegui ler. Nil Biscoiteria. Ô, Nil, não é assim, não. Primeiro você limpa a água. Assim, não adianta você botar coisa boa em coisa ruim, sabe? Então, primeiro você limpa a água, tira dela o máximo possível de impurezas, de patógenos. Por isso que é importante primeiro você filtrar, depois você deixar no sol o tempo mínimo de 8 horas. E depois, então, é lógico que durante esse processo você pode pôr o raminho de erva, você pode botar o cristal, mas o magneto você só vai pôr depois, tá certo? Aonde compra o ímã? Segundo a Gabi, compra na internet. Mas eu acho que nós temos que ter outra aula para passar uma informação mais precisa, correto? O importante é vocês já pararem de pensar de comprar filtros caríssimos de 24 vezes, de 10 vezes, de fortunas mil, tá certo? Uma pessoa que diz, eu compro um copo importado que tem um ímã, não sei das quantas. Gente, ímã tem em qualquer lugar do Brasil. O Brasil tem muito ímã. O Brasil é um país rico em minerais. Então, chega de ficar comprando coisa que é importada, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar. E a ideia é essa, tá bom? A outra coisa que perguntaram aqui, que subiu e eu já não vejo, é o que acha de colocar sal na água. E aí, Gabi, eu não sei se está na hora de mudarmos para esse tema, mas eu não gostaria de terminar essa live sem abordar isso. Ferver a água, gente, não é uma solução, tá?
Porque a água fervida é uma solução de emergência. Você, né, eu moro num lugar que não tem saneamento básico, então eu vou ter que ferver a água. Mas antes de ferver a água, você pode usar a solarização, o filtro de barro e a solarização, que são métodos eficientes que você pode ler lá no site. Mata trocentos mil patógenos. Ferver a água é tornar a água inerte. Esses filtros de filtragem reversa, besteira, não façam isso, porque água inerte mata. Água inerte é uma água morta. É uma água sem vida, sem minerais. Não é por aí. A água tem que ter minerais, sim, mas de forma natural. Existem águas que, quando sai da mina, você analisa e diz: não é potável. Não é potável porque biologicamente é muito contaminada. Não é potável porque mineralogicamente está com um teor de minerais acima do ideal para a saúde humana, inclusive para o compromisso dos nossos filtros, entre eles os rins. Então, existem águas que são letais. Se você consumir água do mar todo dia, durante muitos dias, você vai ter um colapso renal. Ou água do mangue, ou água dura, como dizem, água salobra, não façam isso. Então, tem que ver se tem gente que me escreve: no meu sítio tem uma mina, eu posso tomar essa água? Eu falei: primeiro manda analisar. E essa análise tem que ser de 6 ou a cada 6 ou 12 meses, porque vai que o cara ali do lado monta uma fossa séptica. Ou 3 quilômetros antes está o gado lá mijando e fazendo as fezes lá na mina, né? Enfim, no veio d'água que vai chegar lá na sua mina. Então, análise de água é uma coisa que tem que ter o cuidado de ser a cada 6, 12 meses para você não levar susto. E depois que sai da mina, tu tem sim que filtrar e solarizar. Porque a água de mina, ela está subterrânea, ela não recebeu luz, ela não tem o movimento, nem a oxigenação, nem os fótons que precisa ter uma água potável. E a água fervida é uma água inerte. Não façam isso, eu sou química. Lá no nosso laboratório tinha muita água destilada e nós éramos proibidos de tomar água destilada. Tá bom? Sensacional. Sensacional. Então, tá. Então, vamos lá. Gabi, o que você acha dessas águas milagrosas de colocar sal, de colocar bicarbonato, de colocar escambau do periquito? Então, vamos falar dessa água milagrosa que todo mundo conhece. 2 litros de água para 1 grama, uma colherzinha de café de cloreto, né? Que eles colocam cloreto de magnésio, eles colocam bicarbonato e colocam o sal integral ou o sal rosa. É uma água que fica extremamente alcalina, extremamente alcalinizante. Ela não vai desfazer cluster de água nenhum, ela não tem essa força, ela não está magnetizada, ela não está eletrificada, então ela não vai fazer nada. Ela não está hidrogenada. Exatamente, e ela não tem essa capacidade de desfazer os clusters. Mas, dependendo, como tudo na vida, nós passamos por situações. Se essa pessoa está muito acidificada e ela precisa tomar como remédio, num certo momento, essa água milagrosa para se alcalinizar, para que esses agentes, esses cátions, possam seguir passar pelo plasma e completar seu papel, sua função, eu não acho que isso seja errado. Mas você vai ser orientado por um profissional. Você vai fazer aquilo por um período, porque você está mais acidificado, que você precisa do seu magnésio chegando a um determinado ponto, você precisa do cálcio para uma determinada situação, do fósforo, está tudo bem. Mas isso é um remédio. E mais que isso, o profissional da saúde vai monitorar esse protocolo. Porque o meu irmão teve câncer, ele recebia um protocolo, mas a cada 15 dias, eles avaliavam se o protocolo estava funcionando ou não. Então, assim, você fazer uso de algo que é perigoso, que mexe com todos os tampões do organismo humano, todas as ferramentas de defesa do organismo humano, porque se ele tem 70% de água e ele precisa ser levemente alcalino, o organismo tem vários lugares do organismo que são tamponantes para manter essa condição segura.
Então, se você vai mexer com isso, eu digo que você vai fazer uma hidroponia humana, né? Porque você botar sal, dar fórmula de sal para as pessoas é uma hidroponia humana. Se você vai fazer isso, meu amigo profissional da saúde, você tem que ter muito cabedal para saber o que você está fazendo e monitorar o que está acontecendo. Não é na Exatamente. internet, não é em live de Instagram que você vai ensinar fórmula de água milagrosa para todo mundo, sem exceção, tomar a vida toda. É isso. O que eu estou falando, gente, eu estou falando em voz alta porque me irrita. Mas, cara, qualquer pessoa que está levemente sã pode entender que isso não é real. Como que você vai tomar água salgada? Então vai, mora na beira do mar e toma água salgada do mar. Ou água salobra. Conceição, tanta guerra por E causa da tomar água doce. qualquer pessoa que está aqui na minha live, no meu Instagram, pode fazer isso. Tem meia dúzia de pessoas com histórico de que deu certo. Isso são casos anedóticos. Você não pode, porque uma pessoa, por um mês, por 2 meses, está dando certo, isso não quer dizer que isso é terapêutico, que isso... Nada é 100% bom para ninguém o tempo todo. Nada. Então, assim, um episódio anedótico não quer dizer que todo mundo tem que tomar água milagrosa. Essa pessoa que por 1, 2 meses deu certo, no 3º mês o piloro dela vai falir, vai entrar em colapso. Então, muito cuidado, gente, com essa história de fazer formulinha de sal milagrosa para tomar 1 litro, 2 litros por dia. Gente, eu vendo sal. Um sal integral, um sal premium, um sal incrível, mas não é para ficar fazendo água salgada, não, gente. Tem gente que me procura para eu dar desconto, para usar na clínica, eu me nego. Quer comprar de outro fornecedor? Compra, mas eu não quero esse karma para mim. Sal não é para fazer água milagrosa. Sal é tempero, é para você fazer uma comida maravilhosa com sabor, com poliminerais e tudo mais. Ah, de vez em quando eu uso uma pitada de sal? Uso. Mas é uma beberagem que se toma uma vez por mês, uma vez por dia. Uma pitada. Para ajudar o tamponante, citrato e malato, a funcionar como tamponante. Ponto. Agora, daí a falar que, ó, põe uma colher disso, mais uma colher disso, mais uma colher disso, e vai fazendo uma receita hidropônica humana. Gente, por favor, reflexão. Não somos a dona da verdade, mas existem vários profissionais sérios da saúde, com casos hediondos que chegaram nas suas, né, mesas, nos seus consultórios, de coisas que fizeram, de pessoas que fizeram. Minha mãe foi uma pessoa que fez isso no passado e pegou um problema sério, né, de digestão. Seríssimo, seríssimo. Porque ensinaram para ela tomar água oxigenada. Não sei se você lembra dessa época, Gabi. De tomar água oxigenada. Sim. Minha mãe inventou de fazer isso. Ficou com um problema sério, sério, sério. Então, gente, por favor, água com limão e uma pitada de sal é legal, mas é uma beberagem que você toma de manhã e pronto. Não é para tomar 1 litro de água com limão e sal o dia inteiro. São coisas diferentes. Tá? Isso, Dalva. Meio copo d'água, suco fresco de meio, 1 limão, uma pitadinha de sal para você tomar de manhã ao acordar. E assim mesmo, avalia, porque vai chegar um dia que você vai falar, ah, hoje eu não quero. Eu mesmo, tem dia que eu não quero tomar essa beberagem. Meu corpo fala, não preciso dela hoje. Tá? Obrigada, Ariana. Eu adoro essas pessoas que estão seguindo a gente. Mas vamos aumentar o nosso campo mórfico. Vamos lá, Gabi. Quer falar um pouco mais? Porque está acabando a nossa live. Vamos agendar aí a nossa próxima. Então, Conceição, o que eu quero dizer para a turma de casa, que nós estamos tão intoxicados, a nossa água, ela tá tão, ela não consegue fazer, né, a translocação do meio intracelular para o meio extracelular, para a linfa, e a gente está perdendo a nossa percepção, a nossa intuição. Porque o que é a intuição? É a linguagem do cosmo, é a linguagem da alma, é a linguagem do espírito, uma voz sem som,
que nos orienta, que nos guia, que nos mostra o caminho. E a gente, essa intuição, essa percepção, né, nessa visão que está perdendo o campo, porque o olho está ligado ao fígado. E o fígado é a nossa central de higienização, por onde tudo passa, por onde ele filtra. E nós estamos sendo conduzidos a comer cada vez mais proteína, cada vez mais sal, cada vez mais alimentos modificados. Então, se a gente usar a nossa intuição, nós aproximamos o Criador da criatura. E a gente vai conseguir usar essa linguagem, porque se a gente pensar em Cristo, em Krishna, em Buda, em todos que estiveram aqui nesse plano terreno, eles escutaram essa linguagem exata, verdadeira do cosmos e seguiram, foram sublimes, seguindo. E eu acho que a gente precisa limpar com água de verdade, com água estruturada, com água purificada, magnetizada, solarizada, e guardar o nosso dinheirinho, porque a gente trabalha muito para isso, para investir na nossa saúde, investir em alimentos orgânicos saudáveis, que eles são os responsáveis por estruturar-nos e nos deixar-nos saudáveis. Esse é o recado para a turma de casa. Sim. E quando vierem com uma água mirabolante, com tecnologia que é segredo, isso não existe, gente, porque o consumidor ele tem direito de saber o que ele está comprando e o que está acontecendo com o que ele está produzindo em casa. Ah, eu estou produzindo uma água com não sei o quê, com cristais de não sei o quê. Eu quero saber, e muitas vezes não me continuaram a conversa comigo, porque eu falo, eu sou consumidora, eu tenho direito de saber o que você está fazendo aí dentro. Ah, e uma pessoa perguntou aqui, o que você acha dessas bombonas de 20 litros? Pelo amor de Deus, né? Primeiro que são bombonas que ficam ali, vai saber, muitas delas eu vejo nesses lugares que você toma água na rua, a bombona tá verde no fundo, é puro limo. E não é porque ela comprou água há muito tempo, é porque ela comprou há pouco tempo, mas esse limo tá ali há séculos. Nossa, é uma água... Então, assim, é muito suspeito. Eu não compraria água de 20 litros, eu não compraria, tá? Eu sei que tudo tem um processo, eu não conheço todas as histórias, cada um tem uma história, tem uma situação, mora em um lugar diferente, mas busca estudar, busca saber mais para ver o que você vai fazer. Ontem eu conversei com uma pessoa muito querida lá de Natal, o Elton, e ele é professor lá das universidades e ele trabalha exatamente com saneamento básico. O melhor saneamento básico do Brasil está em Natal. Então, é uma pessoa com quem eu quero conversar mais. Tem também a Ana Paula, que é de BH, trabalha na Secretaria do Saneamento Básico da cidade de Belo Horizonte. Nós vamos começar a fazer como se diz, não é um editorial, fazer um documentário sobre água, para que as pessoas que queiram saber mais, porque água é o futuro, gente. As guerras do futuro não serão por território, elas serão por água. Já praticamente não existe água potável no planeta. E nós temos que saber como ter água potável para o nosso organismo. Todos. Não é só quem tem dinheiro para comprar uma máquina de 20 mil reais. Não, todos têm que ter direito a uma água. E todos fazendo isso vão preservar os lençóis freáticos, vão preservar as fontes de água da nossa terrinha chamada Terra. Água solarizada, gente. Vocês vão entrar no docelimão.com.br. O link está na minha bio. E lá você digita lá na lupa, no topo à direita, a água solarizada. E lá vocês vão ver tudo. Tem isso nos meus livros. Tem coisa boa que eu ponho em tudo quanto é fonte de conhecimento das minhas mídias. Então, você vai encontrar no canal do YouTube, você vai encontrar no Instagram e vai encontrar no nosso portal. Vai lá, clica na lupinha, água solarizada, e você vai ver tudo que temos sobre o assunto referenciado, tá bom? Então, e eu uso essa água solarizada. Conceição, você travou. Eu acho que a live está mudando.
É porque já deu tempo e também a bateria avisou que a minha bateria está acabando e eu preciso salvar. Gente, vai ficar salva para vocês compartilharem com todos os seus amores, reassistirem, etc. E eu vou salvar a Gabi também, vai estar no perfil da Gabi, da doutora Gabriela Chaves, tá bom? Então, até a próxima. Eu vou avisar quando que vamos fazer a próxima live. Só avisando que quarta-feira que vem eu estou partindo para Paraty para participar do Festival Gastronômico. Gente, maravilhoso. Eu vou ficar num espaço que é por onde chegavam os escravos no Brasil, sabia? O primeiro porto escravagista do Brasil é o de Paraty. É por lá que chegavam os escravos. E nós estamos lá para fazer essa transmutação de respeito, de valor e limpeza dessa memória, tá bom? Todos convidados para estar lá comigo, fazendo uma muvuca, degustando, vou dar autógrafo, tirar foto, fazer um monte de muvuca e depois, no dia 10 e 11, inaugurar a nossa escola, a nossa casa-escola de Paraty. Todo mundo convidado, está na agenda do site e está aqui no Instagram. Gabi vai estar lá. Com certeza. É isso aí. Forte. Obrigada, Gente, Conceição. vou salvar agora a nossa live. Inter. Beijo, gente. Bom Obrigada, fim de semana. gente. Você também. Tchau, tchau.